recebendo novamente Oliver Stunkel, palestrante, analista e professor de Relações Internacionais da FGV, autor de Mundo Pós-Ocidental, BRICS, o futuro da ordem global, colunista do Estadão e da America's Quarterly. Oliver, é um prazer recebê-lo novamente aqui no Podcast Sócio. É sempre muito bom contar com sua presença. Muitíssimo obrigado, Bruno, Malu. Eu só queria dizer, esse curso é também importante para quem está pensando em sair do país. Sim. Porque eu, inclusive, tenho vários colegas que passam uma temporada fora, depois voltam ao Brasil. E aí, obviamente, o regime fiscal muda. Estou pensando, será que eu vou para a Alemanha, para os Estados Unidos, para a China? Em todos esses lugares, um salário X não quer dizer a mesma coisa, porque, obviamente, os impostos são outros, né? As oportunidades de investimento são diferentes. Então, acho que é uma boa oportunidade mesmo para quem está considerando passar uma temporada fora. Verdade. Né? Esse é um ponto importante, porque na primeira turma, a maior parte dos alunos são brasileiros que ainda estão no Brasil, mas Então, muitos com é isso aí. planos de sair. Exatamente. E já querem colocar o capital fora primeiro, para ir se preparando, né? Porque se o cara ele deixa para levar tudo de uma vez, agora o dólar tá 5, de repente tá 5,50, já muda bastante. Tá 6, vai saber o que pode acontecer no futuro. Então, por conta disso, o pessoal que está se preparando também tem a oportunidade, que eu vejo de Esteiro, de fazer uma preparação melhor. Massa. E você tem um presente pra gente, Oliver? Pois é, então a gente vai falar sobre BRICS, então eu trouxe aqui a versão em português do meu livro sobre BRICS. Isso é um tema que venho acompanhando há mais de 10 anos. Inicialmente um tema bem de nicho, e até eu lembro que vários colegas falam, mas para que você vai falar sobre isso? Ninguém sabe o que é. Que lá atrás era uma sigla de investidores apenas, né? Não era muita coisa assim. E aí, a partir de 2009, se transformou numa sigla política, porque os países, inicialmente só BRIC, né, sem a África do Sul, do S, começaram a pensar, será que a gente consegue, né, ter uma conversa, montar uma plataforma? E a partir daí, obviamente, muita gente começou a olhar esse assunto e eu, desde o final da década dos 2000, eu participei de muitas reuniões no contexto do BRICS. E a primeira versão desse livro saiu em 2015. E aí, desde então, eu venho lançando novas edições, né? Porque agora, realmente, o significado do grupo, agora, né? Até os integrantes vão mudar. E essa é a mais recente versão em português. Muito obrigada. Você escreveu originalmente em que idioma? Em inglês. Eu gosto muito de chamar o Oliver porque ele é muito chique. Ele sempre traz assim, a chiqueza. Não, em inglês a primeira versão. Mas ele é alemão. Ele é alemão e assim por diante, entendeu? Obrigada. Alemão e brasileiro, tem as duas, na verdade. Assim. Inclusive, aliás, interessante que quem viaja para a Rússia, né, que também é um integrante do grupo BRICS, é melhor viajar com passaporte brasileiro, porque tem um acordo que facilita, né, as viagens entre os dois países, enquanto um alemão precisa pedir visto, etc., passar por toda a burocracia. Eu acho que deve ser um dos únicos países que o passaporte brasileiro assim, tem essa facilidade comparado ao europeu, né? Mas em vários lugares do mundo é melhor viajar com passaporte brasileiro, porque o Brasil tem uma reputação muito positiva. Sim. Oriente Médio, por exemplo. Eu fiz uma viagem antes da pandemia, e aí, né, as pessoas percebem que você vem do Brasil, obviamente é a melhor coisa. Então, a gente então não é isso inimigo de ninguém. Então, nesse sentido, realmente é algo positivo. Mas eu sempre costumo escrever primeiro o livro em inglês, e este livro saiu depois em chinês e em português. Foi o que eu disse, muito chique. E aí eu achei que fosse uma coisa simples, né? Mas a revisão da tradução é uma coisa que dá muito trabalho. Eu brinquei que até pensei, outro será que livro. é outro livro, Aham. exatamente, né? Porque, Interessante. mas assim, eu acho que é um tema muito relevante e eu sempre gosto muito das nossas conversas aqui porque a gente consegue falar das coisas de forma objetiva, Sim. porque BRICS evoca também muita paixão. Tem gente que fala, você gosta de BRICS, então você é pró-China, não sei o quê. Mas é um assunto que a gente precisa olhar com frieza também, inclusive para investidores, por exemplo, né? Esse é um assunto que aí que tem muita relevância. Eu, hoje de manhã, participei de um debate com colegas da Argentina, porque a Argentina recebeu um convite e eles vão ter eleições agora, no dia 22 de outubro. Recebeu um convite para Para participar participar do BRICS, Ah. para virar integrante. Que legal. Então, e o candidato do governo, o governista, ele obviamente, se ele for eleito em outubro e assumir em dezembro, ele vai topar. E a oposição já disse, a gente não quer nada com o BRICS. E aí, então, é um debate muito interessante e a gente pode falar um pouco sobre isso, sobre
para que serve para os países integrantes também, Eu né? acho que a gente podia começar falando por que surgiu e quem estava dentro quando É, surgiu. Porque às vezes o povo isso que eu vê queria. BRICS e aí não sabe, né? Quem participa hoje é diferente de quando surgiu. Não, e até o contexto, porque como você disse, se eu não me engano, foi o economista-chefe do Goldman Sachs, no começo dos anos 2000, Jim O'Neill, que ele falou, olha, tem esses países aqui, ele criou essa sigla, até porque se você pega, né, ela tem um porquê no inglês, é uma palavra, né, seria Sim, o tijolo, tijolo. e ele falou, esses são países onde você deve ter, nos anos 2000, primeira década principalmente, um retorno maior do capital. Aí colocou lá Brasil, Rússia, Índia, China, mais para frente a África do Sul acabou entrando no bolo também, mas o contexto era para investimento, como você disse. Exato. Então não era um bloco econômico, era simplesmente, olha, esses países aqui são legais para você colocar o Exato. seu dinheiro se você pensa em emergentes e maior retorno do capital. Só que como você colocou, isso foi mudando de figura. Então, o que é hoje o BRICS, na sua opinião? Claro. Então, eu acho que para um brevíssimo contexto histórico, acho que é importante sempre lembrar, né? Ao longo dos últimos 150 anos, a gente teve uma distribuição de riqueza profundamente desigual no mundo e muito atípica, uma grande concentração no Ocidente, que não era assim antes de 1850, etc., né? Ao longo dos últimos 1.000, 2.000 anos, a Ásia, além de ser centro demográfico, também sempre foi o centro financeiro do mundo econômico, né, com as maiores economias. Você olha 1400, 500, a gente sabe tudo sobre o Império Romano. Mas o Império Romano era um de vários players que, inclusive, era menor do que outros impérios, sobretudo na Ásia. Então, uma pequena, vamos dizer, uma aberração histórica, né, de liderança ocidental que todo mundo sabia ia acabar em algum momento. Por quê? Porque a Ásia sempre foi o centro demográfico, então é uma questão de tempo até você ter uma redistribuição, uma volta ao normal, que é que o Ocidente continua sendo importante, né, por uma série de... A gente já conversou disso no passado, né, por que o Ocidente teve essas vantagens, tem a ver com o sistema político, localização geográfica, etc. Mas era evidente que, ao longo do século XX, outros atores não ocidentais iam retomar essa posição tradicional. E a China, que, né, como todo mundo sabe, se autodenomina reino do meio, ou seja, se olha como o centro do mundo, né? Vários países na Ásia fazem isso, a Índia, de certa forma, também, em ascensão ao longo das últimas décadas. E, obviamente, muitos analistas geopolíticos, analistas financeiros, tentaram, de alguma maneira, fazer sentido dessa volta ao normal, né? Dizendo aquilo gera muitas oportunidades para a economia, sobretudo porque os Estados Unidos convidaram essas potências emergentes para dentro de um sistema relativamente aberto do ponto de vista comercial, né? Um dos principais responsáveis pela ressurgência chinesa são os Estados Unidos, né, que abraçaram, economicamente falando, a China em vez de tentar dificultar a sua ascensão. Agora mudou, mas ao longo das últimas décadas foi assim. Então, ao longo dos anos 90, havia várias pessoas tentando estabelecer uma categoria. Então, tinha pessoas falando países baleia, por exemplo, para dizer grandes países em ascensão. Algumas outras ideias, mas aí... então, nesse sentido, o Jim O'Neill, de Goldman Sachs, ele não teve assim uma sacada única, mas ele teve essa ideia no momento certo. Então, em 2001, depois dos ataques terroristas contra os Estados Unidos, aquela resposta muito exagerada, né? Invadiu o Afeganistão, depois a guerra no Iraque, houve pela primeira vez uma percepção de que essa liderança, sem nenhuma contestação dos Estados Unidos, que foi o padrão dos anos 90, aquilo vai acabar. Porque os Estados Unidos tinham muita dificuldade nesses países. De repente, para todo mundo ficou evidente, o nosso mundo vai mudar. E a China, a Índia, serão países que terão um papel-chave na nossa política, mas sobretudo na nossa economia. E hoje é uma coisa assim, quase difícil de imaginar, mas para um investidor até um pouco maior, investir na China, investir na Índia, não era uma coisa tão comum, até nos Estados Unidos. Então o Jim O'Neill conseguiu construir essa categoria BRIC para incentivar o investimento nesse país e dizer, nós, Goldman Sachs, estamos na liderança para facilitar. A gente vai para um investidor que costumava só investir nos Estados Unidos, na Europa, talvez no Japão, fazer esses investimentos em países que pouco conhece.
E inicialmente esse fundo fez muito sucesso. Tanto que até eu comecei a, né, olhar como que eu faço para investir na China, etc. Nessa época, ele popularizou isso, né? Isso fez muito sucesso. E como é Goldman Sachs, hoje já está um pouco diferente. Mas nessa época, assim, eu lembro quando estava na faculdade, todo mundo queria trabalhar na Goldman Sachs. Tinha, assim, uma marca, assim, você tinha selo de aprovação Goldman Sachs. Então, esses países também prestaram atenção, utilizaram isso até antes da criação de uma categoria política. Eu lembro que em 2006, por exemplo, eu fui tradutor no Fórum Econômico Global, Fórum Econômico em Davos, na Suíça, né, o World Economic Forum. Tinha muito brasileiro lá, 2006, 2007, o Brasil era a bola da vez, e vários representantes... Cristo Redentor na capa da Economist, essa época. Isso, Grau de exatamente. investimento saindo. Exato. depois. E aí os representantes do governo brasileiro e de empresas disseram assim, nós somos um país BRIC. Então era uma coisa assim para atrair investimento, né? Então isso deu muito certo. E aí eu acho que inicialmente as expectativas, a realidade foi até melhor do que as expectativas do Jim O'Neill. Porque que ele disse? Ele falou em 2001, olha, se você está pensando em fazer um investimento de longo prazo, você precisa considerar esses países que terão uma relevância econômica crucial ao longo das últimas décadas, das próximas décadas. E acertou, obviamente, né? A China, vale lembrar, hoje parece tudo natural, mas em 2001 a China não era nada para o Brasil, por exemplo, não era um parceiro comercial relevante. E aí nos anos pós publicação desse paper dele, a China virou, assim, rapidamente um parceiro comercial fundamental. Em 2009, 8 anos depois, a China já era o parceiro comercial mais importante do Brasil. Numa época, assim, de pouquíssimos anos. E isso não foi só a experiência brasileira, isso foi a experiência de muitos mercados, muitos países ao redor do mundo. Então ele meio que conseguiu emplacar esse conceito no momento certo. Fez sentido para todo mundo. E aí, em função desse peso econômico maior, esses países, naturalmente, buscaram também conseguir mais espaço político. O Jim O'Neill, é importante vocês terem mencionado isso, ele não tinha nenhuma intenção de que isso virasse assim, um agrupamento político, tanto porque tem muitas diferenças entre esses países, e a Rússia, por exemplo, não é um país emergente. Mas foi a Rússia que percebeu que aquilo seria uma oportunidade fantástica de, apesar dos seus profundos problemas econômicos, uma crise demográfica, baixa produtividade de seus trabalhadores, uma dependência crescente da exportação de commodities, ou seja, não tem muita, não é uma economia assim vibrante nesse sentido. É só assim, a gente consegue utilizar o BRICS para mudar um pouco a narrativa, né? Porque na política internacional é muito sobre narrativa. Qual o brand, né? A marca do nosso país. Então todos esses países perceberam, cara, o BRICS é uma marca legal, assim. Vamos falar mais disso. Então o que a gente vai fazer? Vamos organizar uma reunião, né? Então tinha no final dos anos 2000 primeiras reuniões de chanceleres, pensando assim, de ministros das relações exteriores, para pensar assim, de que forma a gente pode utilizar esse agrupamento para melhorar nossa reputação e, quem sabe, em alguns instantes, negociar junto, onde houver uma convergência de interesses, para alcançar com mais facilidade nossos objetivos. Além sempre dessa questão, falar que somos BRICS para atrair investimento, né? E, sobretudo, depois da crise financeira de 2008, com juros baixos nos Estados Unidos, tinha muita grana circulando, né? Com o investidor querendo assim, o que eu faço com o meu dinheiro, basicamente. E aí o Brasil falou, olha, somos país BRICS, que foi até um pouco assim, ser país da OCDE, assim, olha, aqui o Goldman Sachs está basicamente recomendando esse investimento. E aí a primeira reunião presidencial aconteceu na Rússia, em Ekaterimburgo, em 2009. E aí, desde então, assim, esses países realmente decidiram, vamos fazer uma reunião entre nossos líderes anualmente e tentar identificar de que forma a gente pode trabalhar junto, apesar das nossas divergências. Rússia, já nessa época, praticamente uma ditadura, né? Ou seja, a gente viu uma repressão crescente desde a eleição do Putin em 1999, mas aí realmente agora é uma situação muito pior. China também é um país ditatorial e
num cenário econômico muito diferente, crescendo a 10% ao ano. Índia, um rival da China, praticamente, que também busca se projetar como líder da Ásia, mas o país, uma democracia, apesar de todos os seus problemas, muito vibrante, uma sociedade profundamente democrática, né? Você entra num táxi na Índia, o cara vai querer debater com você, política, falar mal do primeiro-ministro, sei lá. Na China, jamais, né? São países totalmente diferentes. Que, aliás, é uma coisa interessante, eu participo dessas reuniões de BRICS e não é assim todo mundo, dos diplomatas, assim, bebendo junto, etc. São culturas muito diferentes. Então, não tem, assim, os chineses com os indianos, assim, sentam em lugar separado no jantar pós-conferência BRICS. Não é uma coisa Não assim, faz com toda a sentido. facilidade Não, assim. isso que eu ia te perguntar, porque só pegando esses membros antigos, sem pegar os novos, que aí fica E ainda tem a mais... África do Sul, aliás, ainda. 2009 começou, foram os BRICS que convidaram a África do Sul. A Dilma O'Neill até foi contra. Ele falou, cara, isso aqui não faz Não sentido. entraria na fila dele Não como entraria. investimento. Só para ficar claro para a galera: Brasil, Rússia, Índia, China e no final, E South Africa, no África. Isso, final. exato. Mas aí